Mas templo, obrigado. Alguém brincou com o tempo aí? É Cronos. Templo, hein? Jesus acabou com o negócio de tempo, acabou. Hoje o verdadeiro tempo somos nós. Então, as pessoas, mas o que acontece? Mas o templo foi dado novamente à igreja por Constantino, no caso foi a igreja católica. Aí em 1517 veio a reforma protestante. Quando surge a reforma protestante com Martim Lutero, aí vai surgir agora os católicos e os protestantes. O que os protestantes vão fazer? Vão imitar a igreja católica. Cada um vai ter o quê? O seu templo. Templo batista, templo presbiteriano, templo luterano, templo Assembleia de Deus. Cada um vai ter o seu templo. Tá? Cada um vai ter o seu templo. Então nós herdamos essa herança aqui do católico relacionado a templo. As pessoas dizem. Hebreus capítulo 10. É pecado você, como falou, em congregar em casa com as pessoas. E dizem que na Bíblia está escrito que não pode congregar. O que tu acha? Vou mostrar agora. Hebreus 10, achou? Hebreus capítulo 10. Falando sobre o que Jesus fez, que foi abolir o templo. Por que o templo foi abolido? Porque tudo que era feito no templo se cumpriu em Jesus. As festas, o sacrifício, tudo. Achou Hebreus 10, irmãos? Verso 1 diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecia a cada ano, poderia aperfeiçoar o que a ele se chegam. Ou seja, as pessoas se aproximavam do templo, do sacerdócio, de tudo, mas nunca conseguiam se aproximar-se de Deus, tá? Não conseguia. Então, o templo era uma sombra. O templo era uma sombra de um outro templo que haveria de vir. Quem? Jesus. Jesus é o verdadeiro templo. Bom, aí, quando Jesus Cristo ele rasga o véu, hoje nós temos acesso a Deus diretamente. Olha o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de... Que santuário é esse, irmão? É na terra ou é no céu? No céu. Aí diz: pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isso é, pela carne, ou seja, pela sua morte. Então, na morte de Jesus, o véu foi rasgado. Todos agora temos acesso a Deus por esse novo e vivo caminho que foi o que Cristo abriu. Então, presta atenção, vamos prestar atenção aqui. Então, significa que se Cristo abriu o véu, eu preciso de sumo sacerdote para entrar no Santo Santo? Não. Eu preciso de sacerdote? Não. Eu preciso de sacrifício? É lógico, de Cristo, né? Cristo já fez. Eu preciso de sacrifício? Não preciso. Eu já posso ter acesso direto. Eu não preciso de um intermediário. Eu tenho acesso direto. Aí as pessoas hoje pensam o seguinte: se eu tenho acesso direto a Deus, eu não preciso de uma liderança. Eu não preciso de um líder, não preciso de um pastor. Eu tenho acesso diretamente a Deus. E é isso que as pessoas fazem: abandonam a igreja e vai receber a Deus em casa. Porque aí tá. Aí o que o escritor aqui, já pensando que isso poderia acontecer, ele vai dizer. Vamos pegar agora o verso 25. O que diz? Não deixando a sua congregação, como é costume de 10, 25, não é isso? O que ele está dizendo então aí? Se lá no 19 ele diz que... Ajuda aí.
se lá no 19 ele falou que nós temos acesso a Deus e não precisamos de ninguém, é verdade, eu não preciso de ninguém. Só que no 25 ele está dizendo o quê? Eu não preciso de ninguém para ter acesso a Deus, mas eu preciso estar junto, congregando. Eu preciso estar junto, congregando. E ele está dizendo, ó, quando Cristo voltar, você precisa estar congregando. Você não pode deixar a sua congregação. Deixou a sua congregação? Vai para outra congregação, mas não fique sem congregar. O que é congregar? É estar junto. Entendeu? Por quê? Porque ele vai dizer no 25, não deixando a nossa congregação, no caso lá, ele puxou sardinha para ele, né? Não deixa a minha igreja, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos, segura, admoestamos uns aos, mas se eu não estou congregando, eu não aceito o quê? Que alguém me admoesta, que alguém me diz o que fazer, que alguém me dá ordenança. Eu não aceito liderança, eu mesmo me governo. Então muitas pessoas deixam a congregação, por quê? Porque tem essa visão que tem acesso diretamente a Deus. Segundo, porque não aceita a admoestação. Aí o conselho que ele dá é o seguinte: vedes, ó, quanto mais vedes que vai se aproximando aquele, e toda vez que você achar na Bíblia o dia com D maiúsculo, está se referindo o quê? A vinda de Jesus. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Se quando Jesus voltar, você não estiver congregando, entendeu? Então, eu sou contra essa ideia de tempo, porque limita muito Deus, né? Você virar essas costas ali e Deus ficasse aqui. Essa é a ideia que Deus desde o início do tempo colocou. Mas já que foi trazido de novo o templo, então, quando o templo foi trazido novamente pelos católicos e os protestantes aderiram ao templo, nós então passamos a congregar onde? Em casa? No cenáculo? Sim ou não? Não, aonde? Sinédrio. No templo. Então, a nossa congregação é o que? O templo. Entende? É o templo. Ok? Aí, irmãos, isso é tão sério que ele vai dizer o seguinte no verso 37: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, ou seja, se ele deixar a congregação, se ele recuar, a minha alma, meu Deus do céu, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para onde, irmão? Para onde, irmão? Para perdição. Então, deixar a congregação é você deixar o curral. Eu tenho um curral, e o que fica dentro do curral? Ovelha. E se eu tenho ovelha, eu tenho o quê? Pastor. Por isso que ele termina essa carta dele, no capítulo de número 13, que é o último capítulo, no verso de número 17, dizendo o seguinte: obedecei aos vossos pastores. Não é só eu que sou pastor, tem outros pastores. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, e um dia hão de dar conta. E que eles possam tomar conta de vocês. E ele vai dizer, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Como que tem de pastor gemendo por causa de umas ovelhas, uns bodes vestidos de ovelha? Faço não. Agora o que o pastor deve fazer se a ovelha não quer ficar na igreja? O pastor tem que ir lá, tentar trazer a ovelha de volta. Ele tem que ir. A ovelha não quer voltar?
Pilatos lavou as mãos. Jesus disse: quando você pregar e alguém não quiser ouvir, bata o pé, cheira a poeira, porque no dia do juízo eu vou trazer a memória que eu falei através de você. Agora o pastor tem que ir. Quer congregar? Você tem que ir lá. Tem que buscar a ovelhinha. Tem que buscar. Colocar num ombro e tentar trazer ela. Irmão, vamos voltar aqui. O que eu estou falando agora? Falando de sinédrio. Agora olha só, acho que está dentro do mesmo assunto. Vamos lá, vou pegar assim, tentar fazer um gancho aqui. Eu quero falar do sinédrio. Então, conclusão aí, o que ele disse? Nós temos acesso a Deus, sim ou não? Sim. Precisa de alguém? Não precisa. Mas é preciso estar dentro do curral ou da congregação. E sobre mim eu tenho um pastor que Deus colocou para cuidar das ovelhas, da minha vida. E eu preciso sujeitar, por mais que eu não concorde, eu preciso sujeitar. Ok? A ordenança. Agora, sair da congregação e não ir para outra. Quer ir para outra? Vai. Agora, não ir para nenhuma. Irmão, a linguagem está aí, Deus não tem prazer. Como é que dizer? É um retirar para a perdição. E diz mais, quando Cristo voltar, se você não estiver ali dentro do curral, porque o que é esse curral? Esse curral nada mais é do que o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Está fora do corpo. Quando não vem para a igreja, é um membro que está amputado. Isso aí. E o que acontece com o membro amputado fora do corpo? Ele morre, ele fede, ele apodrece. O corpo continua vivo. Pode arrancar o braço fora, arranca a perna. O corpo continua vivo. Vai ter dificuldade? Vai ter. Mas continua vivo. E o membro continua? Não. Eles não conseguem ver isso. Voltei aqui, irmão, sinédrio. Quem era o sinédrio? Está aí, ó. O sinédrio, está aí, ó. Segundo parágrafo. Foi para o final da época da grande sinagoga que o termo sinédrio entrou em uso. Ele executava a função suprema da corte dos judeus, sendo o sumo sacerdote ou presidente. Achou não? E qual era o poder que esse pessoal tinha? 16. É verdade que na história de Israel os anciãos funcionaram como os corpos jurídico, legislativo e isso aqui era um governo. Isso aqui era um governo. O sinédrio, ele era formado por 70 mais 1. Ou seja, quanto? 71 pessoas. Sendo que esse um aqui era o presidente. Quem era ele? Sumo sacerdote. Qual era o poder que esse pessoal aqui tinha de governo? Está aí, ó. Legislativo, judiciário e executivo. E executivo. Tá? E executivo. Era eles que governavam. É lógico, porque nós estamos falando? Nós estamos falando de política hoje, irmão? Nós estamos falando de política? Hoje estou falando de política? Não, estou falando de quê? Da parte religiosa. Então o governo aqui é o quê? Religioso. Era eles que mandavam. Foi pego em adultério? Pedrada. Mas antes de levar para quem? Para a corte, sinédrio, julgar. Então, antes tinha que levar aqui, ó, era eles que julgavam. Vou continuar lendo mais um pouquinho. Diz assim, ó, o que significa sinagoga? Não, calma aí. Vou pegar aqui. Embaixo aí, ó. O conselho tinha 71 membros, pelo menos, tá? Pelo menos. A maior parte dos membros era da linha sacerdotal. E, portanto, o partido saduceu foi arranjando lugar.
lugar. Ok, vou parar por aí. Então, irmão, quem é o Sinédrio? Sinédrio é um grupo de religiosos, tanto do sacerdote quanto dos fariseus, saduceus, que faziam parte desse governo aqui, que eles tinham a obrigação de legislar, ou seja, eles conheciam a lei, tá? Eles davam o aval de pena de morte ou não, era eles, tá? O Sinédrio. Então, vai excluir alguém da sua igreja? Só quem pode excluir é o Sinédrio. Você não pode excluir. É eles. Era eles. Tá bom? Era eles. E esse pessoal aqui, ó, existia uma comitiva que ficava tiracolo de Jesus, seguindo Jesus. Para onde Jesus ia, eles estavam lá. Tinha uma comitiva que ficava tiracolo do Senhor Jesus. Para quê? Porque eles queriam averiguar se Jesus era quem o povo dizia que ele era. Quem? Messias. O Messias. Então, o sacerdote que tinha que fazer uma avaliação para ver se realmente ele era o Messias ou não. Então tinha um grupo que sempre perseguia Jesus, fazia perguntas capciosas, sempre tentando pegar Jesus para ver se ele era ou não. Então essa comitiva, o Sinédrio, é que fazia essa comitiva de perseguição. Finalizando, João capítulo 10. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 10. Bom, todo esse processo aí, tá, irmão, de investigação, eles queriam investigar, né, atestar se realmente Jesus era mesmo o Messias, era eles. O povo achava que ele era o Messias, mas o povo não tinha voz. Quem tinha voz? Quem era o governo religioso? O Sinédrio. Amém? Voltei aqui, vamos lá. Antes de pegar o capítulo 10, vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, achou, irmãos? Ok, capítulo 9 nós temos uma cura aí de um jovem que era cego desde o ventre, né? Desde o ventre era cego. Jesus cospe na terra, faz um lodo, coloca no olho dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Quando ele volta, eu vou começar a narrar o versículo, estou narrando, acompanha os versículos aí. Quando ele volta do tanque de Siloé no verso 11, ele volta enxergando, ele volta vendo. Aí o que vai acontecer? Verso 13: levaram, pois, aos fariseus aquele que era cego. Ou seja, por que levaram aos fariseus? Porque esses fariseus, eles faziam parte de onde, irmãos? No Sinédrio. E o que o Sinédrio deveria fazer? Investigar, atestar se realmente houve-se um milagre, houve uma cura, porque Jesus fazia muitos sinais, e a lei de Moisés dizia que quando um sinal, um milagre era feito, deveria levar ao sacerdote, o sacerdote tinha que avaliar se realmente está curado ou não. Uma vez Jesus curou 10 leprosos e falou o quê? Vai mostrar quem? Vai lá no sacerdote, olhar se realmente você está curado ou não. Aí o sacerdote, que era o governo, que deveria dizer se ele estava curado ou não. Estou curado, vou entrar na cidade. Mas calma aí, o sacerdote liberou você entrar na cidade? Não, então vai o sacerdote. Ele que vai te dar a liberação de entrar na cidade. Irmão, Jesus deu trabalho para esse pessoal. Deu trabalho. Quando ele achava que estava acabando o expediente, chegava mais um lá. Direto. Aí eu vou, quem é esse pessoal? Quem é esse camarada? Eu não persegui, começou a perseguir Jesus. Tá? Então vamos lá. Aí, verso 14, eles ficaram apurrinhados porque Jesus fez isso no dia de
sábado. Verso 16: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam o seguinte: como pode um pecador fazer tais sinais? Ele está quebrando o sábado. Ele não pode fazer isso no dia de sábado. Lembra que na sinagoga estudava o quê? Jejum, sábado. Lembra disso? Circuncisão. Isso estava na mente impregnada. Aí chega Jesus: ei, levanta e anda. Estou andando. Agora pega a sua cama. Mas hoje é sábado. Pega a sua cama. Não posso pegar peso. Pega a sua cama. Aí o camarada sai curado pelo caminho. Aí o sacerdote, cara: o que você está fazendo? Você não pode pegar peso. Você não pode. Hoje é sábado, dia de descanso. O homem que me curou há 38 anos nessa situação, aqui no templo onde eu vim na sua igreja há tantos anos, nunca foi curado. Ele mandou eu pegar a cama, eu peguei, estou dando curado. Jesus fazia coisa que deixava eles malucos. Aí olha só que interessante. Aí outros diziam: mas como que ele é pecador? Se ele faz sinais. Nicodemos era um dos principais sacerdotes. Nicodemos fazia parte dos fariseus. Nicodemos chegou para Jesus de noite, com medo de ser expulso do curralzinho. Foi de noite e falou bem assim: olha, nós sabemos, nós quem? Nós sabemos que Deus é contigo. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. Sabiam, mas não confessavam. Aí, essa história aí tem muita coisa aí, tá? Tem muita coisa. Aí o que vai acontecer? Mandaram chamar os pais desse menino, que foi curado. Os pais vieram, está aí no verso 20. Aí perguntaram: ele era cego? Ele era cego, sim, era cego, desde o ventre. Mas como ele foi curado? Aí os pais: nós não sabemos, verso 21, nós não sabemos como ele foi curado. E tem mais: ele é de maior, pergunta a ele. Mas por que eles falaram assim? Pergunta a ele. Os pais não responderam. Verso 22. Seus pais falaram isso porque temia os judeus, porque já os judeus tinham falado que se alguém confessasse a Jesus, seriam expulsos das suas. A ordem maior veio, meu irmão. Tem uma ordem maior aqui, ó. Mandaram uma página assinada para todas as sinagogas. Se alguém ir na sinagoga, na sua igreja, no seu campo, no seu ministério, começar a seguir um tal de Jesus aí, pode expulsar. Pode expulsar da sinagoga. E os pais queriam ser expulsos da sinagoga? Não. Havia dado ordem que se alguém confessasse que ele era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aí, presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho aqui, ó, no verso 9, está falando que eles queriam. 9 o que agora? 9 o que agora? Hã? 21. Eles deram ordem para ser expulso da sua sinagoga. Então eles tinham o poder de expulsar da onde? Do seu curral. Por isso que tem agora o capítulo 10, que Jesus vai falar o quê? O bom pastor, as suas ovelhas, o lobo, as ovelhinhas. O contexto. 22. Olha o contexto. Ou seja, vocês estão expulsando as ovelhinhas do curral de vocês? Não tem problema. Eu acolho cada uma delas. Por quê? Porque eu sou o bom pastor. E tem mais, hein? E tem mais. Jesus vai chamar ele, sabe de quê? Olha aqui, verso 10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão aí? Não é o diabo, é esse pessoal aqui, irmão. Aonde eles estão roubando? Jesus entrou dentro do templo, expulsou, derrubou, fez um chicote. Jesus vai encarar, mano? Ladrão, irmão, explorava o povo. Então não é o diabo. O texto não diz que o diabo veio roubar, matar. O texto está dizendo que o sinédrio é ladrão. E tem mais: estão expulsando as pessoas dos seus curral. Do seu curral. Aí o texto vai descer mais um pouquinho, irmãos. Olha só para poder finalizar. O verso de número
verso 31, eles estão interrogando ao que tinha sido curado. O verso 31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém lhe é temente e faz a sua vontade, a este ele, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu eles e disseram: tu é nascido em pecado e quer nos ensinar? E os expulsou. Eles não aceitavam ser ensinados. Ele já explicava: vocês estão falando que ele é pecador porque ele curou no sábado, mas como que Deus está ouvindo ele? Poxa, nunca ouvimos falar. Olha, e olha que eu estudei, eu sou cego, e eu ficava perguntando: vem cá, alguém foi curado? Nunca, sempre eu cresci assim, com a expectativa, e nunca me chegou uma esperança de alguém foi curado, e agora eu fui curado. Como se Deus não é pessoa? Você quer ensinar pra gente? Você quer mandar aqui na minha igreja? Sabe quem está mandando aqui? Sabe quem sou eu? Não é assim até hoje? Sabe o que você está falando? Exclusão. Irmão, é terrível. Excluíram, irmãos, sem cuidado. Excluíram. Aí quando exclui, olha o que Jesus faz. Verso 35. Quando Jesus ouviu que ele tinha sido expulso, foi ao seu encontro. Oh, Jesus é muito mais. Então, irmãos, você não pode ficar sem curral. Se expulsou você do curral, sai. Mas procure Jesus. Procure Jesus. Aí diz assim: Jesus o encontrou e disse: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é o Senhor? Quem é ele para que eu creia? E Jesus disse: tu já o tem visto, e ele está falando contigo. Ele disse: creia, Senhor, e o adorou. Porque Jesus fez a cura, mandou ele se lavar no tanque. Ele só tinha ouvido a voz de Jesus, ele não tinha visto, ele só tinha ouvido. Aí agora Jesus encontra com ele. Jesus: você crê no Filho de Deus? Mas quem é esse daí? É o que está falando contigo. Sou eu. Aí ele olhou: foi o Senhor que me curou. Prostrou e adorou. Finalizando, irmãos, quando chega no capítulo 10, Jesus vai dizer o seguinte aí, ó: na verdade eu vos digo. Lembra que é um contexto, tá? Você não pode ir para o capítulo 10 direto sem entender o capítulo 9, senão você vira uma bagunça. Na verdade eu vos digo: aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um curral. Eu tenho um curral. E é um curral para a ovelha. E a ovelha tem que entrar pela porta. Diz que a porta é estreita. Bom, mas olha só que interessante. Para poder finalizar, verso 16. Perdão, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Presta atenção. O menino foi expulso da sinagoga. Quando Jesus falou, o que aconteceu com ele? Ele reconheceu. Eu conheço as minhas ovelhas. Vocês têm de vocês para lá. Está debaixo do seu cabresto, da sua liderança, mas eu tenho as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço ela e dela eu sou conhecido. Eu conheço ela e elas me conhecem. Hoje tem um grupo que só Jesus conhece, e muitos não conhecem Jesus. Aí ele vai dizer no verso de número 15: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Finalizando então, finalizando. Verso 26: mas vós não credes, porque não sois as minhas. Esse pessoal aqui, irmão, quem não ouve Jesus, fala: não é meu ovelha.
Quem é a minha ovelha? Aquele que me Sinédrio não quer ouvir, não quer abrir os olhos. Jesus está dizendo: ó, os cegos estão vendo e vocês estão ficando cegos. Ele falou isso com eles, no capítulo 9 aí, ó. No capítulo 9, ele diz no verso 40, ó. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: nós somos cegos? Disse Jesus: se fosse cego, não teria pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus está dizendo: olha, vocês, se não conhecessem quem eu era, tudo bem, mas vocês conhecem, e vocês estão em pecado. Então, galera, expulsando um monte de gente da igreja aí por causa de pecados, mas não consegue enxergar os seus próprios. Irmão, quantas pessoas foram excluídas de igreja por causa de pecados? Pecados, irmãos, sabe? Nossa. Mas eles estão em pecados piores ainda. Tá, voltei aqui para finalizando. Então, o que o Sinédrio fazia? O Sinédrio ficava perseguindo Jesus, por quê? Porque as pessoas paravam de ir na igreja deles e começavam a seguir Jesus. E daqui a pouquinho Jesus olhava para a multidão e falava assim: essa multidão está igual ovelhas sem pastores. Orai, rogai ao Pai da seara que levante o obreiro. Então ele olhava para a multidão e via a multidão como ovelha e dizia: eu sou o bom pastor. Só que o que vai acontecer é que o pastor vai dar a vida pela ovelha. Aí ele fala: para com isso. Se não é você, para com isso. Não faz sentido. Quem tem que morrer é a ovelha, não é o pastor. É ou não é? Quem é que morre no sacrifício, irmão? É o pastor ou é a ovelha? Ovelha. É a ovelha. Aí vem Jesus falando: não, a ovelha não vai morrer. Quem vai morrer? Eu. Quem é você? Pastor. Para com isso, para, faz sentido. Aí vai dizer aí, no verso de número verso 27: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Bem? Então, irmãos, nós possamos estar dentro do curral. Ah, só um detalhe aqui: as primeiras ovelhas do curral de Deus era Israel, mas olha o que Jesus já tinha em mente. Capítulo 10, achou não? 10, verso de número